Bora falar de Champions League, meus amigos, porque nessa terça-feira começam as quartas de final. Nós teremos City e Bayern de Munique, no que sem dúvida é o melhor jogo dessas quartas, e Benfica e Inter de Milão. E amanhã, na quarta-feira, a gente tem Real Madrid e Chelsea e Milan e Napoli. E eu vou aproveitar para reforçar quem é o meu favorito ao título da Champions League, além de falar um pouquinho sobre esses jogos, o que a gente pode esperar nas quartas. Bom, para mim é o City o favorito à Champions League, porque inicialmente eu já acredito que o campeão ele vai sair. Ele sai do jogo entre City e Bayern. Se não for o City, para mim será o Bayern, nessa ordem de favoritismo. Teve um vídeo recente aqui no canal, que eu já falei sobre a minha opinião sobre os favoritos, mas de lá para cá eu reforcei a ideia de que o City é o favorito à Champions depois da mudança de treinador do Nagelsmann para o Tuchel. Porque por mais que o Tuchel começou até ganhando bem do Borussia Dortmund, tá na primeira partida dele, já teve um tropeço de lá para cá na Copa da Alemanha, eliminado por Freiburg, é um processo de mudança, querendo ou não. Ainda tem menos de um mês de trabalho do Tuchel. Trocar o treinador a essa altura do campeonato, o Bayern de Munique sabia do risco, sabia de que isso poderia afetar o funcionamento do time, de que teriam novos ideais a equipe para se adaptar ao funcionamento do que queria o Tuchel em relação a diferente do Nagelsmann. Então é um processo que leva tempo, que demanda tempo. Isso me faz acreditar que um trabalho sólido como o do Guardiola, de anos de trabalho, que só melhorou, na minha opinião, por mais que algumas pessoas achem o contrário, que só melhorou com a chegada do Haaland por ter a opção e o cara que é capaz de aproveitar a grande maioria das chances que o City cria, tudo me leva a crer de que esse projeto vai conseguir se sobressair perante o Bayern de Munique. É um projeto pronto, sólido, que a única peça que aparentava faltar, que era o 9, que era o finalizador, que era quem aproveitasse o número de chances que o City criava, chegou, o Haaland. Então um time completo. Contra um time que, por mais que tenha uma temporada muito boa, muito relevante, de ser 100% na Champions até aqui, 8 jogos, 8 vitórias, passou por uma troca de treinador. É algo que a gente não sabe como o Bayern vai reagir ainda, porque foram só poucos jogos de lá pra cá. É um trabalho inicial, é algo que é muito mais factível a gente imaginar que vai dar muito certo mais pra frente do que agora. E pegar um City, que é justamente o adversário mais difícil dessas quartas de final, é obviamente um desafio imenso. A gente tem uma questão de que o Tuchel costuma ser uma pedra no sapato do Guardiola. O Tuchel já venceu algumas vezes o Guardiola em confronto direto, mas ainda assim, com times em funcionamento mais avançado, com equipes que ele já estava treinando há mais tempo, que ele tinha os ideais dele mais postos em campo. Então, acho que a troca de treinador que define para mim o favoritismo entre City e Bayern, e como eu já disse, o campeão para mim sai desse jogo. São as duas melhores equipes em níveis de opção. Você pode não ter o melhor futebol apresentado ali. O City está entre as duas, mas com a troca do Bayern de Munique de treinador, você tem obviamente o futebol extremamente relevante do Napoli, mas em nível de opção, o Napoli perde. Porque, por exemplo, o Napoli está com o Osimhen machucado, é dúvida para enfrentar o Milan. Quem substitui? Você tem ali o filho do Simeone, que já cai a prateleira. E inclusive tem algumas aspas para a gente apresentar com o Napoli, justamente por ser o Milan adversário. Mas, reforçando mais uma vez, para mim o City é o grande favorito. Eu acho que vence esse primeiro jogo por 2-1 e na Alemanha vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu acho que sai de lá com um empate. Falando rapidamente de Benfica e Inter, acho que é o confronto mais desequilibrado. O Benfica é um time que está apresentando um excelente nível de futebol, muito consistente, interessante demais. Eu acho que tem grande possibilidade de bater final. É difícil dizer porque tem um Napoli ali que também pode ser uma pedra no sapato muito grande. Inclusive eu estou torcendo para que venha um Benfica e Napoli na semi, do outro lado da chave. Seria bonito demais de assistir. E contra o Inter de Milão, que faz uma temporada boa, mas que em nível de futebol apresentado tem dificuldades, bate cabeça muitas vezes na Série A Team, tem uma temporada de briga por vaga na Champions League, até se complicando em alguns momentos. Eu acho que o Benfica vai vencer, apostaria no 2-0. E nas partidas de quarta-feira a gente tem Real Madrid e Chelsea. Nunca se pode duvidar do Real Madrid, é aquele tipo de coisa que o Real na Champions tem uma conexão diferente, é algo que você não consegue nem explicar, acontece, não tem o que dizer. Mas em nível de futebol apresentado, fica atrás de City, teria dificuldades com o Bayern de Munique, porque por mais que o Bayern esteja no processo de
mudança de início de ciclo e o Ancelotti esteja lá mais tempo, o Ancelotti teve dificuldade em vários momentos da temporada e é um real de altos e baixos. Ganhou do Barcelona de 4-0, mas também foi goleado pelo Barcelona. Fez uma fase de grupos interessante, conseguiu se classificar para as quartas da Champions, mas na La Liga já está 12 pontos do Barcelona, segundo colocado, e jogando um futebol em alguns momentos difícil, batendo cabeça, perdeu para o Villarreal, vem de derrota. Um Chelsea que acho que o Real consegue se classificar justamente pelo demérito do Chelsea, que também viu um momento instável, trocou de treinador recente, o Lampard chegou, tá meio que perdido, treinador para 2 meses, só para finalizar a temporada, sabe que não vai nem ficar. Eu acho que o Real consegue passar do Chelsea, mas vislumbrando que tem na semi City ou Bayern, eu acho que o Real vai parar por ali. Mas é aquilo. Você acha, mas às vezes não é o que acontece. E, para finalizar, a gente tem Milan e Napoli. A ressalva que eu falei basicamente que a gente tinha o Napoli como um favorito claro contra o Milan, mas eles se enfrentaram recentemente pelo campeonato italiano e o Milan aplicou uma goleada de 4-0. E eu acho que por mais que o Napoli tenha aquela vantagem estrondosa na liderança da Serie A Team, o Napoli estava fazendo jogos em sequência de bom aproveitamento. Então, os caras entraram para justamente até fazer uma prévia do que poderia ser o jogo da Champions contra o Milan e perderam de 4-0 com a baita atuação do Rafael Leão. O Milan é um time que tem potencial, tem talento ali, mas eu acho que o Milan é um time muito mais para daqui 2, 3 anos, com jovens que tem, do que para agora. Ainda acho que o Napoli consegue a classificação, mas já não tenho certeza de que vence esse primeiro jogo, por exemplo, no San Siro. Acho que vai ter bem mais dificuldade do que eu imaginava há algum tempo atrás, logo quando sai o sorteio. O Milan se mostrou capaz, o Napoli tem o desfalque do Osimhen para esse primeiro jogo, é muito provável e faz muita falta ao time do Napoli. Então, para esse primeiro confronto, eu acho que é empate ou o Milan vence. Mas para o confronto como um todo, os 2 jogos, 180 minutos, eu acho que o Napoli consegue a classificação. Vamos ficando por aqui, porque o vídeo já vai ficar mais longo do que eu acho que deveria ser. Então, deixe nos comentários quem você acha que é o favorito à Champions. Pode ser os palpites aí de quem passa para a semifinal, quem você acha que se enfrenta na penúltima fase antes da final em Istambul. E não esquece de compartilhar para os amiguinhos para a gente chegar mais gente aqui no canal, na família 10 e Fala, rumo a 900 inscritos. Estamos com 893, faltam 7. Já parou para pensar que você pode ajudar a gente a chegar aos 900? Faz sua parte que eu tô fazendo a minha. Uma mão lava a outra. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.